Olá, galera boa do futebol goiano, um abraço a todos vocês, especialmente para você, esmeraldino. Vamos aqui fazer uma perspectiva para esse jogo de hoje, Fortaleza e Goiás lá no Castelão. Jogo esse pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno vai se encaminhando para o final. Um jogo importante para as pretensões alviverdes e também tricolores, né, dentro da Série A. Antes de a gente explorar este jogo, vamos contar um pouquinho aí da história de Fortaleza e Goiás. Olha o retrospecto. A vantagem é cearense, 4 vitórias do Fortaleza, 3 vitórias do Goiás. Cada equipe marcou 13 gols. Aconteceram 6 empates, né? É o resultado que prevalece neste confronto entre Fortaleza e Goiás. É o resultado de empate. Eles jogaram 13 jogos. Vamos pegar aqui agora como é que é o retrospecto lá em Fortaleza, né, que é onde acontece o jogo deste domingo. Aliás, eu te convido a acompanhar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Eu vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes hoje, Fortaleza e Goiás. Nos jogos disputados na capital cearense, foram 8. 3 vitórias do Fortaleza, 1 vitória do Goiás e 4 empates. Portanto, 8 jogos lá no Ceará, 3 vitórias do Fortaleza, 1 vitória do Goiás e 4 empates. Recordar aqui um jogo entre essas duas equipes, um jogo importante. No ano passado teve um jogo que foi aquele da arrancada do Goiás, né? O Goiás vinha de uma derrota para o Vila e conseguiu uma vitória contra o Fortaleza aqui no Olímpico por 3-1, e foi uma vitória importante para a sequência do Goiás na Série B. O Goiás, comandado pelo mesmo Ney Franco de hoje, jogou naquele dia com Marcos, Alex Silva, David Duarte, Vitor Ramos e Hernandes, Gilberto Júnior, Giovani, Renato Cajá, depois João Afonso, Michael, Lucão, depois Maranhão, Rafinha, depois Júnior Viçosa. Os gols do Goiás: Vitor Ramos e Hernandes, 2. Felipe descontou para a equipe do Fortaleza. Então esse é um pouquinho da história, né? Não são tantos confrontos, mas Goiás e Fortaleza já tem uma história aí no futebol brasileiro de encontros entre eles. O jogo de hoje, jogo válido pela Série A. Ano passado eles se enfrentaram pela Série B. As duas equipes vêm de um resultado que dá moral. O Goiás conseguiu uma vitória de virada sobre o Internacional, mesmo jogando com um homem a menos. E o Fortaleza conseguiu buscar um empate diante do Santos depois de virar o primeiro tempo perdendo por 3-0. Então as duas equipes chegam com o ânimo lá em cima, com a moral elevada, e isso dá a perspectiva de um bom jogo, né? Pois a tendência é que as duas equipes estejam confiantes nessa tarde lá no estádio Castelão. O Goiás vive ainda aquele momento de transição onde o Ney Franco tenta dar a cara dele ao time, né? E por que isso, mesmo tendo passado 3 jogos? Ele fez um jogo contra o Vasco, que ele chegou na sexta-feira e estreou no domingo, só deu um treino. E depois, com o Ney Franco, o Goiás fez 2 jogos atípicos. Um lá na Bahia, que o Goiás jogou o jogo todo com um homem a mais, e um outro aqui no Serra Dourada contra o Internacional, que o Goiás jogou quase todo o jogo com um homem a menos. Então foram partidas diferentes do normal. Então para hoje, se não acontecer nada, né, de diferente, como aconteceu nesses 2 últimos jogos, a tendência é que a gente tenha um jogo mais comum, vamos colocar assim. E aí neste jogo comum, eu quero ver como é que vai ser o desempenho deste time do Ney Franco, qual será a proposta dele durante o jogo, porque nos outros ficou meio difícil fazer essa avaliação devido a essa diferença numérica de jogadores entre as duas equipes. O Ney trabalha hoje, não conta com o Léo Senna, suspenso. Giovani volta ao meio campo e ele deve fazer também uma modificação, saindo o Rafael Moura e entrando o Marlone.
Creio que essa expectativa do Ney em cima do Marlone foi em cima do bom jogo que ele fez lá na Bahia. Ele acabou perdendo um gol, né, um gol muito claro, que poderia ter decidido o jogo para o Goiás, mas ele acabou dando uma dinâmica interessante ao meio campo do Goiás, finalizou de fora da área, chegada de um novo treinador, quem sabe faz bem ao Marlone, mas eu não escalaria o Marlone, eu entraria com o Renatinho neste jogo. Acho que é um jogador que vive um melhor momento, um jogador que fez uma partida muito boa contra o Brasiliense pela Copa Verde e penso que está merecendo uma oportunidade no time titular. Mas vamos ver como é que vai se portar o Marlone. Marcelo Hermes mantido no meu campo, Iago Felipe também. Gostei muito do Iago Felipe contra o Internacional. Achei que foi o jogador mais lúcido do Goiás durante o jogo. Então o Goiás, Tadeu, vem ali a linha de 4 normal, Iago Rocha, que está precisando mostrar futebol, viu, Iago? Um jogador que tem força para chegar no ataque, mas tem que chegar. Não adianta ter força e não utilizá-la. E precisa ser mais eficiente na marcação. Naquele jogo lá em Salvador, tudo que o Bahia criou praticamente foi no lado do Iago Rocha. A dupla de zaga, Rafael Sanches e o Fábio Sanches e Rafael Vaz, a dupla que já vai para o terceiro jogo consecutivo. Jefferson na esquerda também, viu, Jefferson? Mesmo recado do Iago Rocha para você. Jefferson está devendo muito depois da Copa América. Jogador, nesse último jogo tudo bem, teve que se portar muito na marcação, não tinha como sair muito, porque o Goiás tinha um homem a menos. Mas hoje, com 11 jogadores, espero que o Jefferson tem um bom desempenho ofensivo, até porque o Jefferson, sempre que ele fez boas atuações no Goiás, essas atuações foram marcadas pelo bom desempenho ofensivo. No meio campo, Iago Felipe e Marcelo Hermes vem ganhando a preferência do treinador, e aí eu quero até ver como é que vai ser essa recomposição, porque a tendência era que o Marcelo Hermes faça essa marcação pelo lado esquerdo, né, fazendo essa marcação pelo lado esquerdo. Mas quando o Goiás tiver a posse de bola, aí eu quero ver como é que vai funcionar esse time, quem é que vai descer ali por aquele lado esquerdo, porque até acredito que seja o próprio Marcelo Hermes. Ele vai fazer, vamos dizer assim, aquela dobra ali com o Jefferson, como foi tentado diante do Bahia. Que aí você tem os dois volantes, Giovani e Iago Felipe, o Marcelo Hermes um pouco mais liberado pelo lado esquerdo. Então quando o Goiás tiver a posse de bola, ele desce pelo lado esquerdo. Quando o Goiás estiver marcando, ele volta para recompor a segunda linha de 4, que será formada pelo Michael pelo lado direito, os dois volantes, Giovani e Iago Felipe, e o Marcelo Hermes pelo lado esquerdo, sobrando lá na frente para fazer a marcação, a saída de bola, o Marlone e o Kaique. Imagino que assim vai ser a disposição tática do Goiás neste jogo diante do Fortaleza. Agora vamos falar um pouquinho do Fortaleza. Fortaleza que 2 jogos já sob o comando de Zé Ricardo, que ainda não venceu, perdeu para o Internacional e empatou com o Santos, que esse sim foi um grande resultado. Fortaleza, ele faz um campeonato de manutenção, né? O objetivo do Fortaleza é se manter na Série A, algo que não é muito diferente do Goiás. Fortaleza sempre esteve atrás do Goiás nessa tabela de classificação, mas hoje tem a oportunidade de passar à frente. Se vencer o Goiás, o Fortaleza consegue superar o Goiás na tabela de classificação. Isso porque o Goiás hoje está com 21 pontos, 6 vitórias. O Fortaleza também chegaria a 21 pontos e 6 vitórias, mas venceria o Goiás no saldo de gols. Então um jogo aí, um confronto direto, né, dentro da tabela. Se o Goiás ganha também, porque se o Fortaleza pode alcançar o Goiás, pode, mas se o Goiás ganha, o Goiás fortalece muito nessa briga contra o rebaixamento e se aproxima ainda mais ali se fortalece ainda mais nessa briga por uma vaga pelo menos na Copa Sul-Americana, porque o Goiás vai abrir 6 pontos do Fortaleza, e essa sem dúvida é uma diferença muito interessante para você conseguir distanciar. O Goiás abriria 6 pontos do Fortaleza, abriria 10 pontos da Chapecoense, que abre a faixa do rebaixamento. Então tudo isso é matematicamente uma vitória para o Goiás lá no Castelão hoje.
é muito interessante. Nós vamos aqui ao time do Fortaleza, apresentar para você, torcedor, mais ou menos essa equipe. Felipe Alves, você tem o Tinga, que já estava lá no ano passado, um jogador que joga tanto no meio como na lateral, um lateral forte, não tem muita qualidade técnica, mas tem muita força. Jackson, zagueiro que já jogou aqui no Goiás ao lado do Quinteiro. A zaga do Fortaleza é uma zaga que sofre muitos gols. Ela sofreu menos gols que a defesa do Goiás, mas a questão do Goiás é porque o Goiás tomou 25 gols no campeonato, mas desses 25, quase a metade, 12, foram em 2 jogos apenas. O Goiás tomou 12 gols em 2 jogos e tomou outros 13 gols em 14 partidas, né? Então dá médias de menos de 1 por jogo. Então a defesa do Goiás ela só acumula esse número devido àquele desempenho terrível contra Santos e Flamengo. Já o Fortaleza não, o Fortaleza tomou 24 gols no campeonato, mas são 24 gols surtidos. É uma defesa que sempre toma gols, né? É um time que tem muitas dificuldades defensivas, tem um ataque até com um bom aproveitamento, 19 gols já na Série A, mas a defesa do Fortaleza é muito vulnerável e é sem dúvida um ponto para o Goiás explorar nessa tarde. Vamos aqui seguindo com o time do Fortaleza. Na lateral esquerda, o Bruno Melo. Bruno Melo que era titular do Fortaleza no ano passado, lateral de boa qualidade, um jogador alto, bom no ataque, né? Defensivamente deixa muito a desejar. Imagino inclusive que o técnico Ney Franco vai tentar explorar muito com a jogada do Michael em cima dele, até porque o Ney Franco já fez isso no ano passado, naquele jogo aqui no Estádio Olímpico que o Goiás ganhou do Fortaleza por 3-1. O Michael explorou muito o Bruno Melo, né? E levou muita vantagem sobre o lateral do Fortaleza. Meio campo com 2 volantes, o Gabriel Dias e o Felipe. Felipe já está lá no Fortaleza desde o ano passado. 2 jogadores de uma marcação forte, e o Felipe tem uma vantagem, que é um jogador que arrisca de fora da área. Deve tomar cuidado com esse tipo de jogada. E o argentino aí, o Mariano Vázquez. Lá no ataque, Edinho, jogador muito voluntarioso, de boa técnica, velocidade pelo lado. Sem dúvida é um escape muito interessante para o Fortaleza. O Elton Paulista, que vive grande momento, artilheiro da equipe nesta Série A. Vai requerer muitos cuidados ali da dupla de zaga do Goiás. E o Romarinho, que já estava lá no Fortaleza também no ano passado. Na Série B ele era reserva, mas nessa Série A vem tendo algumas oportunidades no time titular. Então esse é o time do Fortaleza para enfrentar o Goiás. É questão, acho que muito um jogo para o Goiás se impor, sabe? O Ney Franco precisa criar essa característica no time também. O Goiás é o penúltimo time em posse de bola. Então é uma equipe que joga só de forma reativa, quase que o tempo todo. E imagino que o Ney Franco, até pela característica dele, no ano passado no Goiás, ele explorou muito essa ofensividade do Goiás. Eu acho que tem alguns jogos que ele precisa pôr o time para se impor sobre o adversário. E vejo esse jogo contra o Fortaleza como uma dessas partidas. O Fortaleza deve inicialmente ali sair para cima do Goiás, tentar abrir o placar logo cedo, mas o Goiás, penso eu, devia adotar uma estratégia de segurar o Fortaleza ali por 10 ou 15 minutos e depois passar a cadenciar o jogo e impor a sua qualidade sobre o adversário, fazer o Fortaleza sofrer, colocar o Fortaleza para jogar no seu campo, até porque o time tem que ter essa coragem, né? Não pode ficar jogando o campeonato inteirinho apenas desta maneira reativa. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, um abraço para você também que acompanha os vídeos aí pelo esmeraldino.com, site parceiro aqui do canal e que retransmite todos os vídeos com temas relacionados ao Goiás. Um bom domingo a todos, boa sorte ao Verdão lá em Fortaleza e até mais.